Olá, Plastilover, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do canal Horóscopo e hoje nós vamos continuar falando sobre classificação de polímeros. Nós estamos numa posição diferente porque eu estava andando na praia e eu torci o pé, rapaz, e o médico mandou eu colocar o pé no gelo, então estou sentadão aqui, pé no gelo. Mas dando continuidade nessa classificação, e dando continuidade porque no outro encontro nós falamos sobre ação segundo a origem, e eles podem ser de origem renovável e de origem não renovável, né? Então tem essas duas possibilidades de você ter. Essa classificação dos polímeros de fonte renovável são os polímeros biobaseados, né? Polímeros baseados em sistemas biológicos. E o outro lado, a outra parte da classificação, a outra classe de polímeros, então são os polímeros convencionais, oriundos de fontes de combustíveis fósseis, como petróleo, a óleo, gás natural, carvão, etc. Tá bom? E dando sequência nesse movimento, hoje nós vamos falar da classificação segundo a estrutura química apresentada pelo polímero, a estrutura que a macromolécula apresenta. Se a macromolécula é uma cadeia única, linear, se é uma cadeia ramificada ou se é uma cadeia reticulada. Essas fontes nós buscamos no livro do Sebastião Carnevalolo. Preciso fazer uma parte aqui, né, Plastilover? Nós estamos aqui para aumentar a sua empregabilidade, para que você conquiste novos postos, né, novos níveis na sua carreira, que você evolua na sua carreira, e isso sempre se relaciona com o estudar. Dentro dessa parte, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização na Universidade Federal de São Carlos e tive o prazer de ser aluno nesses cursos de Sebastião Carnevalolo, Elias Age, Rosário Bretas e outros profissionais do mais alto gabarito que tenho certeza absoluta são os melhores Plastilovers aí dentro do nosso grupo. E nesse sentido, gente, olha, quando você estuda, você é valorizado. Então, fica a dica do canal Horóscopo, estudem. Então, vamos dar sequência aqui na classificação. O velho, quando pega ar, né, cara, começa a falar, não deslancha, não fala mais. Os polímeros lineares é quando a cadeia principal é constituída apenas de uma macromolécula principal, uma cadeia principal. E ela é formada na polimerização de monômeros bifuncionais. Então, cabeça-cauda é o tipo de ligação mais comum, né? Exigindo aí ajuda normalmente de catalisadores específicos, que são aqueles que determinam o comprimento e de quanto em quanto carbono, né? 1000 carbono, você vai ter uma ramificação. Um exemplo desse tipo de polímero, polietileno de alta densidade. Polímeros que já possuem grupos pendentes, como polipropileno, poliestireno, por exemplo, o metil e o anel aromático, também podem ser lineares, e aí é determinante a utilização desses catalisadores estéreis específicos, tá certo? O poliestireno, por exemplo, ele tem uma cadeia ramificada e aleatória. Polímeros de cadeia ramificada são aqueles que podem ter moléculas curtas ou longas penduradas na cadeia principal, resultando em estruturas moleculares ramificadas. Então tem uma cadeia principal e tem um ramo, né? A gente diz que se assemelha com galho de árvore. Um exemplo desse tipo de polímero é o polietileno de baixa densidade. Cara, a diferença nessa estrutura básica, né, um ser ramificado, outro ser linear, faz com que o polietileno de baixa densidade, PEBD, e o polietileno de alta densidade, o PEAD, que vai levar a mudanças e a suas propriedades, como eu acabei falando, né? E, por exemplo, temperatura de fusão do polietileno de baixa é mais baixa do que o polietileno de alta. A temperatura de fusão do polietileno de baixa é na casa dos 120 graus, enquanto o polietileno de alta é na casa dos 150 graus. As resistências à atração também são maiores no caso do polietileno de baixa e polietileno de alta. E mais uma outra diferença está na característica de alongamento na ruptura, né? O polietileno de alta, então, não, só lembrando assim rapidinho, se vai esticando o plástico, esticando, vai romper. O polietileno de alta, por conta da estrutura linear, ele ainda alonga mais um tantão, enquanto o polietileno de baixa alonga aí 100 a 200% no máximo, tá certo? E um outro polímero, outra classe de polímeros, então, ó, nós estamos falando aí de polímeros lineares, polímeros ramificados e polímeros
reticulares, que tem moléculas que se formam ligações primárias, né? Então, uma molécula principal, outra molécula principal, e faz ligação primária entre os carbonos, ligando elas, formando retículos. Então, as moléculas são todas interligadas, formam uma estrutura tridimensional. E um exemplo disso é a baquelite, né? Fenolformaldeído, tem outros, né? O poliuretano, por exemplo. Polímeros com alto grau de linearidade, né? Então quanto menos grupos pendentes ele tiver, maior vai ser a facilidade deles se aproximarem umas moléculas das outras, né? Não tem nada para afastar, se cristalizam com mais tranquilidade. Polímeros que tem cadeia, estrutura macromolecular altamente linear, tem maior facilidade de aproximar umas moléculas das outras e também mais facilidade de elas fluírem umas sobre as outras, porque não tem o que enrosque entre elas. É meio grosseiro pensar nisso, mas um exemplo que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre isso é o seguinte: então imagina que você é dono de uma madeireira e a Polícia Federal chegou lá no ambiente e você tem que desovar a produção. Aqueles troncos que já foram cortados os galhos, eles são soltos no rio, o flagrante. Quando solta no rio, essas madeiras, elas descem o rio. Na verdade, né, eu falei sobre a Polícia Federal chegando, mas é um meio normal de transportar as toras de madeira pelo rio. E acontecem dois movimentos aí, depois a gente conversa sobre isso. Mas as toras vão descer no rio e como elas são lisas, compridas, né, não tem o que enroscar, elas vão se desenroscando e seguem o fluxo. Agora, se, né, e é o caso quando a Polícia Federal chega, as árvores estão em movimento de corte, em movimento de poda, está tirando os galhos ainda, está deixando aquela tora principal lisa e ela não está, ela ainda tem grupo pendente, ela tem moléculas curtas ou grandes, né, a macromolécula está assim, e você coloca ela para fluir, cara, na primeira curva o galho enrosca. E é difícil de você fluir isso. Então, polímeros lineares tendem a ter maior fluidez do que polímeros ramificados, que tendem a ter maior viscosidade. E é o caso do polietileno de alta e polietileno de baixa. É claro que isso considerando os pesos moleculares médios e mais alguns dados relacionados com a própria polimerização. E isso também se reflete quando você vai fazer os testes de ensaios mecânicos, né? Então você imagina, a molécula lisa, tá, ela se vai puxando, ela vem, segura até o limite quando ocorre a ruptura. Você fez o esforço de tração, por exemplo, né? E vai até chegar na ruptura da desvencilha, molécula linear. Agora a molécula ramificada, ela tá lá, né? Tá desenroscando, tal, segura, pum, rompeu. Né? E tem mais uma coisa, as moléculas ramificadas, né, elas se mantêm mais distantes umas das outras, né? Ó, linear, o tempo de contato, toda essa, né? O braço encosta daqui até aqui, né? Vai encostando um no outro, encosta. Aqui ramificada não, né? É só alguns pontos da molécula que enrosca, de repente dá um enrosco, solta e ocorre a ruptura. Classes de polímeros hoje, nós falamos dos ramificados, nós falamos dos lineares, nós falamos dos reticulados. Os lineares, polietileno de alta densidade, propriedade mecânica, alto grau de cristalinidade, boa fluidez, boa resistência mecânica na ruptura. Polietileno de baixa densidade, baixo ponto de fusão, normalmente mais transparente, alta viscosidade, normalmente baixa resistência de alongamento na ruptura sob esforço de tração. E os polímeros reticulados, que é o fenolformaldeído, ureaformaldeído, poliuretano, alguns poliuretanos, tem que lembrar que existe poliuretano termoplástico também, né? Isso é um outro tipo de classificação que se relaciona com a fusibilidade, e isso nós vamos falar aqui no canal Orosco no nosso próximo encontro, tá bom? Fica ligado aí, Plastilover. Um abraço do Orosco. Compartilhe o nosso vídeo. Volta aí, gente. Compartilhe o nosso vídeo. Se tem alguma dúvida sobre esse assunto ainda, ficou alguma coisa no ar, né? O nosso tempo é meio curto, mas vamos lá. Compartilhe o vídeo, né? Deixa a sua sugestão, dê o like, isso é bem importante. Nós do mundo virtual vivemos disso, precisamos de vocês. Compartilhe os conteúdos do canal Orosco e aproveitem, aprendam, fiquem com Deus. Um abraço do Orosco.